Glória a Deus por esse tempo. E eu queria compartilhar com você em João 13, versículo 7, que diz assim: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. E essa passagem, ela vai falar sobre quando Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. E é um grande ensinamento para a minha vida e para a tua vida, nos servir ao Senhor, nos servir à comunidade, nos servir ao próximo. E aí Jesus, quando Simão Pedro faz a pergunta: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus responde isso para ele: o que eu faço agora não compreende, porém mais tarde, depois você vai entender. O que eu vou estar pregando nessa tarde, nesse culto de louvor e adoração ao Senhor, às vezes a gente não entende, né? O que você prega é o que você vive, ou pode acontecer que você venha viver. E essas duas palavras, né? Eu vou ler esse versículo, depois um outro mais para frente aqui. Eu vivenciei antes de saber, né, das minhas internações. Quem me conhece aí sabe que eu precisei ficar internada esse ano algumas vezes. E antes das minhas internações, o Senhor me deu essas palavras, eu ministrei essas palavras sem saber o que aconteceria. Como diz aqui: o que eu faço agora você não compreende, mas você vai compreender depois. Tem muitas coisas que nós não entendemos agora, mas não se preocupe. O amanhã o Senhor vai te dar entendimento. Glória a Deus, creia nisso. O que você está passando hoje talvez está te causando dor, lágrimas, circunstâncias difíceis, tempestades, enfermidades, internações, exames, acontecendo tanta coisa. Tantos pedidos chegando para mim aqui, chegando para a rádio em relação à saúde. Eu creio que o Deus que operou no passado ainda opera. Então certamente você já passou por situações que não conseguia compreender o porquê você estava passando por ela. Tem momentos que tudo parece perder o sentido. Ficamos buscando o quê? A gente busca explicações para a gente tentar entender aquilo que nós estamos passando e tentar viver esses processos que às vezes são dolorosos. Na verdade, humanamente falando, nós queremos tentar conseguir obter respostas, mas a nossa visão é limitada. A gente enxerga somente o hoje. Porém, ao contrário de nós, o nosso Deus, ele vê tudo. Ele vê tudo. Ontem, hoje, o amanhã, tudo está sobre o olhar do nosso Deus, o olhar do nosso Pai. E eu queria falar para você hoje isso. O que você está passando, você não está compreendendo. Mas eu entendo que o Senhor nos permite passar por situações, mas Ele sempre vai estar conosco. A graça dEle vai estar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Creia nisso, meu irmão e minha irmã, nesse culto que você está preparando aí o seu coração para receber essa palavra. E o interessante é que a Bíblia deixa claro que todas as coisas estão sob o controle do nosso Senhor. Tudo está sob o controle dele. E tem um versículo que fala que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Esse versículo, nas minhas internações, eu sempre pensava nele. E eu pensava: Senhor, eu te amo. Eu sei que eu estou passando por isso, mas eu entendo que o Senhor está comigo e daqui a pouco eu não vou me lembrar mais daquilo que eu passei. Claro que você se lembra, mas não se lembra muito mais com dor. Você se lembra que você passou sim, mas que Deus esteve contigo. E em todo o tempo eu entendia que o Senhor, se eu amava o Senhor, eu entendi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então creia também nessa palavra. Creia que os anjos do Senhor, né, estão ao seu redor, né, para te guardar, para te livrar. O Senhor está contigo. Então parece que no primeiro momento que a gente pensa quando vem os dias difíceis, a gente pensa que isso está nos prejudicando, né? Parece tão ruins esses momentos que a gente acha assim: isso está me prejudicando. Porém lá na frente nós vamos perceber que foram necessárias passar por esse momento, porque você vai entender não no momento que você está vivenciando. No momento que você está vivenciando realmente está muito difícil e você acha que não vai sair delas, mas eu vim aqui para dizer que você já passou por muitas coisas. E se você está me ouvindo aí, você já venceu e passou por elas, e você vai passar também por esse tempo e por esse momento difícil. Continue amando a Deus, continue adorando.
entrega para Deus e fala: Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo hoje, eu não entendo esse processo que eu estou passando, mas eu entendo que o meu amanhã está seguro nas tuas mãos, que o meu futuro está seguro nas suas mãos. E a gente sabe que o pensar, a gente quer ter o controle de tudo, né? A gente quer ter controle do presente, quer ter o controle daquilo que passou, quer ter o controle do futuro. E a gente sabe que quando a gente tenta ter o controle do futuro, isso nos causa o quê? Ansiedade, isso mesmo, né? Pensar no futuro, o ter o controle no futuro, talvez o que vai acontecer 1 mês, 2 meses, e nós ficamos o quê? Já preocupados, ansiosos, o que vai acontecer. E aí ficamos com noites mal dormidas, o nosso corpo sente. E o presente, ficar focando muito no presente, aquilo que você está vivendo, talvez vai te causar um estresse. Ficar focando no passado vai te causar talvez uma depressão. Eu não sei em que estágio você está, eu não sei o que você tem vivenciado, mas eu creio que você pode dizer como salmista: porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Essa é a certeza que eu e você temos. O que você vai dizer para sua alma? Diga para tua alma: espera em Deus, confia em Deus, descansa nele, creia, tenha fé, espera mais um pouco. Você já venceu muitas coisas, você vai vencer mais essa, porque o Senhor é o nosso amparo. E mesmo quando você não consegue orar, você pode pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajude a orar, intercede por mim, me ajude nesse leito de hospital, me ajude nesse momento difícil que eu estou passando, que eu estou enfrentando. Então a gente percebe, dentro desse texto, foi o próprio Jesus que disse isso para Simão Pedro. O que eu estou fazendo hoje você não entende, mas você vai compreender depois. Porque realmente no momento ele não entendeu. Ele não entendeu a atitude de Jesus, né, sendo seu mestre. Como assim, Jesus sendo meu mestre? Aquele que eu vi sinais, maravilhas, milagres, não. Aquele que eu sigo, aquele que eu estou tentando, né, seguir os seus passos. Como assim? Eu que preciso lavar os seus pés e não você o meu. Mas aquele ato de Jesus estava revestindo de significado muito profundo e que depois realmente fez sentido para os discípulos. Jesus em todo o tempo falava dos sinais, falava da sua morte, falava da sua ressurreição. Tanto que eles não compreendiam no momento que eles estavam passando. Porque quando Jesus verdadeiramente é crucificado, é morto, eles vão estar o quê? Trancados dentro de casa. Porque estavam com medo. Com medo. Aconteceu com o meu mestre, com o meu Jesus, pode acontecer comigo também. Então eles ficaram ansiosos. Lembra a trajetória, né, pelo caminho ali de Emaús, aqueles 2 que iam caminhando e Jesus por perto deles e eles não entendendo, não perceberam que era Jesus só no partir do pão. Então a gente percebe que Jesus ele está a todo tempo tentando trazer força, tentando trazer consolo, tentando trazer esperança, paz, porque Ele é a esperança, Ele é a paz, né, do agora, do seu presente. Então acalma o teu coração. Tempos difíceis você vai entender depois. Algumas coisas nós vamos entender depois. E eu me lembro da história de José. José ele foi traído, né, pelos seus irmãos. Depois viveu toda uma trajetória de provações, de dores. E no primeiro momento, tudo que ele estava enfrentando e passando, sendo vendido pelos seus irmãos, né, sendo levado como escravo, tendo que servir, né, lares. Depois ele foi preso e tendo que servir naquele tempo também, porque a Bíblia fala que a mão do Senhor, tudo que ele fazia, o Senhor, nas mãos dele, fazia prosperar, porque era um menino ainda novo, mas que tinha sua fé em Deus. Foi ensinado desde criança a Sagrada Escritura, o poder que ela tinha, e de um Deus que operou sinais e maravilhas, e era o Deus que ele servia. E mesmo longe de tudo aquilo que estava com seu pai, com a sua família, pessoas que seguiam, tinham a mesma fé que ele, mesmo ele indo para um lugar desconhecido, onde as pessoas não tinham a sua fé, ele continuou firme na sua caminhada, ele continuou firme no seu propósito. Então as circunstâncias não eram favoráveis para José. Você olha assim e fala: meu Deus, que situação esse adolescente, esse jovem, esse homem passou. E foram anos. A gente olha a história hoje e fala assim: talvez foi dias, meses. Não, foram anos. Ele passou por uma trajetória de dor,
ele passou por uma trajetória de realmente um caos, né? Sendo abandonado pela sua família, por aqueles que ele acharia desconforto, acharia força, foram os que abandonaram ele. Mas e a fé dele, as circunstâncias, é difícil entender isso, meu irmão, minha irmã, mas aquelas circunstâncias estavam cooperando para que ele chegasse a governador. Então, eu entendo que os tempos difíceis estão nos preparando para algo que às vezes não entendemos. Mas creia que essa circunstância vai te levar para um lugar onde o Senhor vai estar sempre presente. Ele sempre vai nos alcançar. Então, imagine se José, diante de tudo que ele vivenciou, ele murmurasse, reclamasse, se revoltasse contra Deus. Senhor, porque eu estou passando por isso, eu temo ao Senhor, a minha família teme ao Senhor, eu cresci, né, na tua palavra, eu conheci esse Deus, agora eu estou passando por isso, né, murmurar, reclamar, fui abandonado. E então, eu não sei as circunstâncias que você está vivendo, mas não é momento de murmurar, não é tempo de se revoltar, eu entendo, né? Eu fiz 2 TCC voltado, quem me conhece aqui sabe, voltado para o luto, voltado para as fases do luto, tanto na teologia quanto na pós que eu fiz de aconselhamento pastoral. Eu fiz voltado para isso porque era algo que eu estava vivenciando e eu precisava entender. Eu fiz para eu entender e eu creio que naquele tempo Deus estava me preparando para que hoje eu pudesse também, né, ajudar pessoas que passam por isso. E eu falei, eu preciso entender o que é o luto, eu preciso entender o que é passar pelo luto. E aí eu entendo que estudando tem as fases do luto. E uma das fases, a primeira é a negação. Quando você recebe uma notícia de um ente querido, ou o luto não somente com a morte, que nos choca muito, mas às vezes a perda de emprego, ou algo que você, né, um relacionamento, eu não sei qual é o luto que você tem vivenciado. Mas eu queria entender, e o primeiro é a negação, e talvez você está nessa fase aí de negação. Você recebeu um diagnóstico, você recebeu uma notícia, você recebeu algo e aquilo que chocou. E aí você está negando no primeiro momento, Senhor, eu não entendo, eu estou negando, eu não aceito, isso não aconteceu, não é verdade. E aí depois você começa a ter um sentimento de raiva diante daquilo, porque você poderia talvez ter feito algo, você começa a pensar o que você errou, o que você falhou. E aí tem a outra fase que é a da barganha, você começa, né, também a barganhar, você acha que algo poderia estar ao seu alcance, mas não está. E ainda na fase da raiva ali, né, do momento de que a gente fica assim, pensando, a gente quer culpar todo mundo, a gente culpa Deus, a gente culpa os médicos. Então, no primeiro momento, você está nesse tempo. E a quarta fase é a depressão. Alguns entram nessa fase. E eu fui estudar o luto porque na perda do meu pai eu entrei, né, nessa fase da depressão. E foram ali, né, meses difíceis que eu precisei saber lidar, saber superar aquele tempo. E aí eu passei por aquilo e eu fui entender que teria a quarta fase, mas tinha a quinta também, que seria a aceitação. Aí eu sei que é difícil, né? Tem pessoas que a gente não pode requerer que o outro passe o luto da mesma forma que um ou outro enfrentou. Não que os outros lutos não foram difíceis, eu fiquei mal, também tive essas questões da ansiedade, da depressão, né? Momentos difíceis, você perde alguém, né? Você perde um irmão, você perde uma mãe, você perde avós, tios, então é difícil às vezes entender. E naquele momento, para mim, foi muito difícil. Só que tem a última fase. A última fase é a aceitação. Tem gente que vai da primeira para a última. Tem gente que às vezes não, vai passar por todas as fases. Mas creia, meu irmão, minha irmã, o aceitar não é de conformidade. Talvez você fala assim, como assim eu vou aceitar essa perda? Não dá para aceitar esse luto, não dá para aceitar essa fase que eu estou vivenciando hoje. Mas creia, entrega nas mãos do Senhor. Vai chegar um dia em que isso não vai te causar, sabe, aquela dor tão desesperada no primeiro momento, nos primeiros meses, talvez no primeiro, segundo ano. Você não vai esquecer, sabe, o que você passou, o que você enfrentou, as histórias, as saudades. Isso vai ficar, mas você vai entender, Senhor, eu estou vivendo, porque eu creio que lá atrás os meus pais vivenciaram e lutaram por mim. Sabe, pessoas lutaram, vivenciaram, se esforçaram por mim. Então eu quero viver
Eu quero viver porque o Senhor é dono da vida. Então, o querer viver diante de uma situação difícil é entender. Senhor, eu estou vivendo hoje. Eu não estou entendendo, mas no amanhã eu creio que eu vou entender. Porque o Senhor vai estar comigo e a tua graça vai estar comigo. Você vai entender que o amanhã vai fazer um sentido. E você vai perceber que tudo cooperou para o seu bem. Talvez hoje você não entende. Mas você já passou por tantas coisas que você percebeu que cooperou para o seu bem. Então eu quero declarar para você: viva intensamente o hoje. Lá em Deuteronômio 4:4 vai dizer assim: porém vós, que permaneceste fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Tem uma versão que fala: mas aqueles que continuam fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Então continue fiel ao Senhor. Você está vivo, você está ouvindo essa palavra, você está vivendo. Talvez uns mais difíceis que o outro, umas fases mais difíceis que o outro, mas você está vivendo. Então, nos seus dias, sejam fiéis a Deus. No seu hoje, viva o seu hoje intensamente. Glória a Deus. Nesse texto enfatiza o obedecer, a importância de obedecer às leis do Senhor, obedecer ao nosso Deus, de sermos fiéis ao Senhor, nos lembrar das experiências passadas e sermos fiéis ao Senhor nosso Deus, para que Ele venha trazer proteção. Então viva o hoje entendendo que o amanhã o Senhor está cuidando, e viva o hoje obedecendo ao Senhor, para que você possa conquistar, para que você possa permanecer e conquistar a terra prometida. Viva hoje se lembrando das experiências passadas, dos milagres que Deus já operou. E viva hoje transmitindo para essa geração, né, de geração em geração, transmitindo os atos, as maravilhas que Deus tem operado. O que você está vivendo hoje não é uma derrota. Não é, você não está, né, como um derrotado, tão derrotado por isso. Não, você não é um derrotado, você é vitorioso, você é vitoriosa. Glória a Deus, né, que você possa confiar em Deus e falar: essa leve e momentânea tribulação, eu estou passando por uma leve e momentânea tribulação que vai produzir glória, que vai produzir proteção. Então é importante você entender, eu preciso viver o hoje intensamente. O tempo que se chama hoje, clame, adore, busque ao Senhor, chame por Ele. Glória a Deus por isso. O Senhor nos convida a isso, a estar aberto para Ele. E viva o hoje sabendo que o Senhor vai estar cuidando. O passado ficou para trás, o futuro ainda chegará, mas é no hoje que vamos plantar, transformar, podar o que for necessário. No hoje você vai decidir, você vai alterar, você vai mudar. Enfim, muitas coisas vão acontecer você tem que fazer no hoje. Isso mesmo, hoje. Observe o hoje. Estou obedecendo ao Senhor? Né, nesse momento que eu me encontro vivo e viva, como tem sido o meu hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje estamos vivos. Amanhã nós não sabemos, mas viva hoje. Viva hoje na presença do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 118, versículo 24: esse é o dia que o Senhor fez, regozijamos e alegramo-nos nele. Glória a Deus, esse é o dia, viva esse hoje com alegria, regozije na presença do Senhor. Eu gosto de dizer muito esse versículo para quem está fazendo aniversário, né? Mas todos os dias é um nascimento, todos os dias você abrir o seu olhar, é um novo dia que o Senhor está preparando. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o hoje chegou na sua vida. Se o hoje chegou, vive intensamente com alegria, regozijando, profetiza, declare. Por isso nós temos que conhecer a palavra, os versículos do Senhor, e declarar: esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me regozijar, eu vou me alegrar. Mas as circunstâncias não estão favoráveis, eu vou me alegrar no Senhor. Glória a Deus por isso. O riso vai chegar. A alegria vai chegar no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu te convido
Abra o seu coração para Deus hoje. Adore Ele hoje. Ame hoje. Mude hoje. Abrace hoje. Perdoe hoje. Peça perdão hoje. O amanhã nós não sabemos como será. E eu pregava na igreja ontem e eu falava alguns versículos às vezes duros para a nossa realidade, mas algo para ser vivenciado, algo para se voltar verdadeiramente à obediência, à dependência a Deus, a reconhecermos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores. E meu irmão, minha irmã, ninguém é melhor do que ninguém. Jesus morreu por todos, nós somos todos iguais perante ao Senhor. Ele se importa com você, Ele se importa com a sua dor. Então hoje, abra o seu coração para Deus hoje. Mude hoje, abrace hoje, peça perdão hoje. Pensa aí agora em quem você queria talvez abraçar e já não está mais aqui. Então abrace hoje, fale que ame hoje, dê flores hoje. Não espera a pessoa morrer para que você venha dar flores para ela, não. Eu falava isso ontem na igreja. Dê flores hoje, lembre da pessoa hoje. Às vezes nós ficamos com picuinhas, divisões, intrigas, invejas, ciúmes. Isso faz mal para nós mesmos, para quem está desejando isso. Então abra o seu coração para aquilo que você está vivenciando hoje. Abra o seu coração para respeitar hoje, amar hoje, para dar chocolates hoje, para dar pix. Hoje em dia tá em alto pix aí, para dar o pix hoje, seja o que for, mas faça hoje. Não é seu aniversário, mas eu resolvi te abençoar. Resolvi estar com você hoje. É tão legal quando alguém lembra do nada assim de você, e te entrega algo, lembrou de algo, nem que seja um bolo, pudim, um biscoito ou algo, um cafezinho ou um pão. Às vezes Deus vai te surpreender com coisas simples, uma bala que seja, não sei, mas algo que você pensou, Pensei em você hoje, meu filho, pensei em você hoje, minha filha. Faça hoje, não deixe que seu coração venha estar amargurado, com raiva. Não desconte na sua família aquele estresse que você passou no trabalho, Fica lá, deixa lá. Chega na sua família, de uma forma diferente. Brinque hoje com seus filhos. Quem aí, o filho já é adolescente, já é adulto, e às vezes fica pensando assim, eu queria que voltasse aquela fase onde eu brincava mais com ele, eu fazia mais isso, aquilo, outro. Então viva hoje, Daqui a pouco tem a síndrome aí do ninho vazio. Vai estar você e teu esposo, vai estar sozinho e os filhos já não vão estar. Então viva hoje. Quantas pessoas viveram amarguradas no seu passado e quer transmitir isso para sua família, quer transmitir isso para quem vive com você? Não. Peça para o Senhor, coloca amor no meu coração para que eu possa amar, o próximo como a mim mesmo, como a palavra de Deus fala. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. São mandamentos do Senhor. Então viva o hoje dessa forma, alimente sua vida espiritual hoje, ajude alguém hoje, ou seja, faça tudo que está no seu alcance, faça hoje, porque hoje as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre a sua vida, ou seja, Deus preparou um novo dia para mim e para você, e Ele está cuidando de cada detalhe do nosso futuro, Ele está cuidando. E enquanto isso, Ele vai amparando, Ele vai sustentando, Ele vai nos abençoando. Então, essas palavras que, em João 3,17 fala, você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde você entenderá. Talvez você está dessa forma. E eu digo para você, viva hoje intensamente, que em todos os meios Deus vai estar cuidando. Então eu creio que você pode se voltar para Deus. A gente falava ontem de conversão, Sem conversão não há salvação. E a gente foi ler lá em Apocalipse 3, quando fala que a igreja achava de Sardes, achava que estava viva, mas na verdade estava morta. Então é tempo de se voltar para Deus, é tempo de vivenciar tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Não deixe que nenhuma limitação, não deixe que nenhum rótulo, não deixe que nada venha parar aquilo que que Deus tem preparado. Porque nós temos que, a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor te conhece. Quando você clama por Ele, quando você chama por Ele, quando você jejua, quando você ora, quando você busca Ele em todo o tempo, ou seja, em todo o tempo, buscando o Senhor,
Ele é aquele que te conhece. Você pertence a Ele. O Senhor conhece os que são seus. Ele conhece os que são seus. Ele conhece você. Ele conhece sua vida. Ele conhece teu coração. Que você possa professar isso nesse dia. E não só com palavras, mas também com ações. Por isso nós temos que viver com ações e não somente com palavras. Viva hoje intensamente, sabendo que o Senhor, Ele conhece teu coração, Ele conhece a tua vida, e eu creio que muito mais o Senhor há de fazer. Então eu digo para você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Como eu disse, talvez essas palavras que eu disse aqui, já preguei no Roma, e todas elas foram anteriores, né, aquilo que eu passaria depois. E depois eu ainda testemunhei, falei, eu preguei e acabei vivenciando tudo isso. Não que eu já tenha vivenciado, mas acabei vivenciando. Então eu não compreendia, mas essa palavra, então por isso que é preciso se alimentar da palavra de Deus. Porque aí quando você pensar que está caindo, o Senhor, né, vai te levantar com as mãos fortes dele. Ele vai te sustentar e ele vai dizer para você, não se preocupe, porque do seu amanhã eu cuido. Eu cuido de tudo. Eu cuido do seu coração, eu cuido da sua vida, eu cuido da sua mente. Então, nesse culto, essas palavras que o Senhor trouxe para mim, para você, nessa tarde, entenda. O Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E eu declaro que a paz, que o amor, que a graça do Senhor, né, a alegria venha inundar o seu coração e que você possa ter esperança. Esperança. Porque o Senhor se faz presente hoje e Ele vai fazer presente no seu futuro também. E do seu amanhã, Ele já está cuidando. Ele já está cuidando de tudo que você precisa e necessita. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Que você possa colocar nos seus lábios agora um novo cântico. Um cântico de louvor e adoração ao nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.